Graça e paz. A doutrina da regeneração, novo nascimento. É necessário nós trabalharmos o capítulo 3 do Evangelho do Apóstolo João. E aí, nós nos lançamos a entender pontos pertinentes ao novo nascimento. A explicação de Jesus a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ela é completa, desde que consideremos todas as referências que Jesus faz das Escrituras. Por outro lado, as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago e até mesmo do autor de Hebreus apresentam aspectos pertinentes à regeneração. Porém, as cartas não expõem todos os aspectos pertinentes à doutrina da mesma maneira que Jesus o fez diante de Nicodemos. Conscientes dessas diferenças entre o que Jesus demonstrou e o que as cartas apostólicas trazem, a nossa análise fica facilitada quando nós observamos os elementos que elas contêm acerca do tema em questão. Nicodemos foi inteirado de todos os aspectos concernentes ao novo nascimento, que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Aquele que é nascido de Deus, do Espírito, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele foi inteirado que é imperioso nascer de novo. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos compreendeu que é preciso crer em Cristo, o Filho do homem. Quem crê naquele, ou quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nicodemos também foi inteirado acerca do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João ainda fala sobre a salvação a todos os que creem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também, no capítulo 3 do seu Evangelho, João fala sobre a condenação do mundo. Ele diz: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O amor dos homens e suas obras também está contemplado por João. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E sobre essas obras, João diz que elas devem ser feitas em Deus. Ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Observe quantos aspectos pertinentes à regeneração em Cristo. Tudo foi extraído da conversa que Cristo teve com um dos grandes mestres de Israel. Mas ao lermos as cartas que compõem o Novo Testamento, não encontraremos todos os aspectos pertinentes à regeneração reunidos em uma mesma carta ou no mesmo contexto. Por quê? Porque devemos ter em mente que as cartas não foram escritas com um propósito, com um fito de evangelizar. Elas foram escritas aos cristãos, à igreja. Quando dizemos que as cartas foram destinadas a cristãos, queremos evidenciar que eles já conheciam o Evangelho por meio dos ensinos apostólicos. As cartas, geralmente, foram escritas em defesa desse Evangelho que já havia sido anunciado e aceito, e também foram escritas para não deixar que alguns irmãos se esquecessem daquilo que já tinham aprendido. Dessa maneira, os escritores das cartas não se ocuparam em expor todos os elementos e princípios pertinentes às verdades bíblicas. Eles se preocuparam em expor os aspectos mais relevantes e pertinentes a cada doutrina bíblica, reafirmá-las. Desta maneira, ao lermos sobre a regeneração em uma das cartas do Novo Testamento, não encontraremos reunidos em um mesmo contexto ou numa carta todos os elementos que enumeramos acima. As cartas geralmente dão ênfase aos aspectos seguintes: poder de Deus, por exemplo. A doutrina da regeneração é simples, pois ela está centrada e exclusivamente centrada no poder
de Deus, de maneira única e exclusiva. Quando Adão foi criado, o ato criativo de Deus é narrado de uma forma muito simples. A Escritura diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta simplicidade na narrativa não quer dizer que o escritor resumiu ao máximo a narração. Não. Antes, o poder de Deus é tão grandioso que substitui qualquer narrativa. Palavras não podem descrever as maravilhas e mistérios que envolvem a criação. Quando se lê: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, nós vemos de modo claro que o poder de Deus supre qualquer lacuna na forma de expressão e na narrativa humana. Por mais que se tente explicar com palavras, não é possível determinar os caminhos dos ventos ou como se formam os ossos da criança no ventre materno. As mesmas maravilhas e mistérios que envolvem o nascimento dos homens têm relação direta com a criação do novo homem. O poder de Deus. Esse mesmo poder é que confere uma nova vida àquele que crê. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O apóstolo Paulo demonstra que o evangelho de Cristo é poder de Deus. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por meio do evangelho de Cristo, Deus confere poder a todos os homens que creem. O poder que Deus confere àqueles que creem é para que sejam feitos filhos de Deus. Estes nascem da água e do Espírito, ou seja, da palavra e do Espírito de Deus, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente, diz Pedro. Em um contexto de agradecimento, Pedro demonstra que Deus é bendito por ter nos gerado de novo, segundo a sua misericórdia, para uma viva esperança. Como fomos gerados de novo? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabemos que Cristo ressurgiu dentre os mortos pelo poder de Deus. Olha o que diz a Escritura: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, diz Paulo aos Romanos. Sabemos que o Evangelho, a palavra de Deus, é poder de Deus, porque a palavra de Deus, diz Paulo, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A misericórdia de Deus, o poder de Deus, a fé, a nova criação, a regeneração. Observe: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Observe que por meio de Cristo é que cremos em Deus, pois Ele nos revelou o Pai. Através da ressurreição de Cristo, a nossa fé e esperança estão em Deus, que nos purificou pelo Espírito e obediência à verdade. Segue-se que em Cristo todos os cristãos foram gerados de novo. É uma nova criação da parte de Deus, e é por isso que Paulo afirma: eis que tudo se fez novo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,17. O apóstolo Tiago apresenta só
um dos aspectos pertinentes à regeneração, a vontade de Deus. Para que alcançássemos a condição de primícias dentre as criaturas de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, segundo a sua vontade. Se observarmos tão somente esse texto, poderemos ter uma ideia falsa a respeito da regeneração. Sabemos que a regeneração decorre da vontade de Deus, mas não podemos concluir que Deus demonstra toda a sua soberania por meio da regeneração. Observe que a regeneração é segundo a vontade de Deus, que nos gerou segundo a palavra da verdade. Este é um aspecto. Mas se observarmos outros textos, teremos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que nasceram segundo a vontade de Deus, que é soberana, são aqueles que creram no nome de seu Filho. Segue então o entendimento que a vontade soberana de Deus estabeleceu que todos que crerem é que haverão de experimentar o novo nascimento. Não há contradição alguma entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, pois Deus soberanamente estabeleceu que, segundo a sua vontade, haveria de dar vida àqueles que crescem em sua palavra. Creia na palavra de Deus e experimente o novo nascimento. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.